Escolhe tu. Quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Escolhe tu. Escolhe tu. Ao longo dos tempos, muitos perguntaram: que fazes aqui, meu idoso? Outros exclamaram: isto já não é para a tua idade. Mas em 2001, Jack Nicholson provou a todos o que valia ao fazer a promessa de esvaziar qualquer buffet num raio de 50 km. Esta é a minha introdução para o filme. Coitado do Jack Nicholson. Eu sei, eu não quero estar a menosprezar. Não, é assim, ele pode ser gordo, não é? E agora passa a vida a comer pizzas e a ver jogos de beisebol. Mas... Não é de beisebol. Basquetebol. Los Angeles Lakers. Mas pronto, não é o Marlon Brando, não é? Nos últimos anos de vida, Tiago. Para além disso, ele fez também a promessa realizada por Sean Penn, que é outro ator que também prometeu à mulher que não ia desancá-la e depois desancou. Mas isso está confirmado? Epá, não sei. Mas ele e o Robin Wright foram casados, não é? Sim. E epá, não sei, eu tive sempre a sensação que ele arriava na coitada da... É assim, uma piada inocente sobre o Jack Nicholson, tudo bem. Agora acusações... Não. Acho que agora, honestamente, acho que os rumores vêm, não sei se foi mesmo, não sei se é só rumores e ballyhoo. Mas isso vem da relação dele com a Madonna. Com a Madonna, sim. Mas pronto, fechando aqui o nosso separador Jet Set com o cadáver de Helena Isabel. Não era Helena Isabel. O quê? Não, pera. Como é que ela se chama? Não foi quem é que faleceu? Não foi. Tu agora é que tiveste mal. Sabes porquê? Porque a Helena Isabel é do nosso rico país e ela pode estar a ouvir isto. Estás a perceber? É maior a probabilidade de ela ouvir isto que a Madonna ou a Robin Wright. Eu não queria dizer Helena Isabel. Quem é que faleceu? Aquela senhora do Jet Set que era... Não sei. A Dina não era do Jet Set, era uma artista. Ok, que se lixe. Já te enterraste o suficiente, Tiago. Eu sei. Hoje foi o Tiago que se enterrou, não fui eu. Yes! Mais maneiras do que uma. Mas, sim. Iremos por essas mais tarde. Sim, continuamos. Não, mas apesar de ser a história da Madonna, eu acho que também houve notícias mais tarde que ele também houve uma senhora ou outra que não se deu muito bem e agora até lançou um livro muito esquisito que tem lá uma menção ao Me Too e pronto. Ele podia simplesmente estar a passar na rua e uma idosa à espera de um autocarro. Mas, Tiago, então vamos ao filme, porque para a aleatoriedade já bastou o episódio da semana passada. Exatamente, e isso não vai. Nós não vamos repetir essa experiência. Até porque hoje temos convidados especiais aqui em estúdio que não vão participar neste episódio. Bom timing, Rui. E sim, que convidados especiais são esses? Bem, não são bem convidados, não é? São pessoas que vieram aqui pelo seu próprio pé, nem vão sequer participar no... Quer dizer, se eles quiserem, se tiverem alguma coisa para dizer sobre este filme, estejam à vontade. Mas basicamente são dois estudantes da Escola Superior de Comunicação Social, uma das grandes concorrentes da Autónoma, que vieram aqui filmar-nos para uma peça que irá sair em breve, não sei quando, mas em breve. Isto na verdade é o vosso cavalo de Troia. Vocês quiseram vir aqui fazer qualquer coisa. E agora, coitados, eles já estão embaraçados o suficiente. Vamos continuar. Por causa disso, acho que hoje os nossos ouvintes merecem que nós façamos um programa um bocadinho mais coerente. E acho que o filme em si também merece isso, não é? Pronto. Então diz-me lá qual é a tua história aqui com a promessa, que eu sei que envolve uma VHS e não sei o quê. Todas as minhas histórias começam com um VHS que eu tive quando era miúdo. Até dos Incredibles 2 começou com um VHS. Sim, na altura. Com o Coco também. Sim. Essa é mais curiosa, porque eu vi o primeiro Incredibles. Sim. E depois aquilo acaba num cliffhanger, não é? E eu... Onde é que está a sequela? E depois, não é bem um cliffhanger, é como o primeiro regresso ao futuro, não é? Aquilo é assim, tanto pode ser um cliffhanger como dizer que é um final que diz, ok, as aventuras continuam. Não é bem um cliffhanger. Continuando a minha história, eu fui para o mato. E parti vários ramos de árvores e arvoredos que andavam por lá. Não está a melhorar. E depois mascarei-os a todos com algodão e fiz a minha sequela dos Incredibles 2. E filmei e foi isso que aconteceu. Filmaste com o Nokia 360. Exatamente. E depois meti para VHS e vá lá, Incredibles 2.
Mas isso tem algum fundamento? Não tens, não ok. inventei agora. Então, mas conta lá a tua história. Lá está, não é nenhuma história. Eu saliento sempre isto quando há histórias com VHS, porque a parte mais emocionante da história é eu dizer eu tive um VHS. E depois acaba logo, porque eu lembro-me que houve uma Sim. altura em que a RTP dava este filme para aí de 2 em 2 semanas. Pois era. Ok. Em que o Jack Nicholson ia ficando cada vez mais gordo a cada emissão. E tu na última vez que o filme passou já era mesmo o Marlon Brando na promessa. I just want a pizza, you know. Pronto, isto foi o Jack Nicholson a entrar por aqui dentro. Mas conta lá então a história da VHS, pá. Eu tinha a VHS deste filme. É essa a história. E acaba aí. É que tu disseste, antes de nós começarmos a gravar, tanta coisa, achei que fosse. Não, mas já devias saber que é assim, que eu venho aqui com toda a pompa e circunstância. Sim. E depois sou um insuflável a ficar sem ar, basicamente. Estavas à espera que eu completasse a tua frase. Sim, porque também te relacionas com o sentimento de seres um insuflável a ficar sem ar. Se calhar não sem ar, mas se calhar com ar demais, com a quantidade de bolas de Berlim que já ingeri na minha vida. Okay. Mas de onde é que veio essa VHS? Foste tu que compraste? Foi alguém que te deu? Não, foi mais uma viagem à grande Electrical com o meu avô, em que várias cassetes estavam a 5 euros, o preço magnífico por um filme. Belo tempo em que. E entre Midnight Runs e Stanley Kubrick's, veio aqui a promessa que eu não fazia a mínima ideia. Tinhas quantos anos? Isto foi ontem. Tinha. Não me surpreenderia se fosse anos, ontem. 13 anos. Não me surpreenderia se fosse ontem, se fosse na Sinfonia da Avenida de Roma, que ainda vendem cassetes ao brilhante preço de 9,99€. Acabaste de dar publicidade gratuita a uma loja que eu não percebo como é que existe, mas pronto, porque eles vendem mesmo cassetes a 9,99€. Não estou a brincar, pessoal, vão lá. E DVDs a 20€ de coisas que saíram lá. Então há bons negócios. Ótimos negócios. Ok. Onde é que eu estava? Teu avô, Electrico, Promessa, Kubrick, VHS, África, meia África. Não, África Minha? Sim, África Minha. Filme para o qual nunca tive pachorra. Epá, eu lembro-me dos meus pais terem gravado isso da TV nos anos 80 e ter lá a cassete e ter começado a ver e até gostado do filme. Mas não sei, nós tentámos ver isso numa aula de história e eu tentava defender o filme. Sim, perante os meus aulas de história perante os meus colegas, em que vários deles conseguias ver os Zs a saírem dos crânios deles. Ok, sim. Mas eu acho que só me estava a enganar a mim mesmo e que aquele filme. Não. Eu gostei na altura e já foi há uns anos e não vi o filme todo em VHS, porque tanto o leitor de VHS foi à vida. Enquanto estavas a ver o filme, quase, mais ou até menos. O próprio leitor foi tipo. Mas era giro porque vinha com um desenho animado antes. Era na altura em que eles davam desenhos animados antes dos filmes. Que era o Tintin no Congo, não é? Esta foi especificamente para ti. Foi porque tu é que és o mestre do Tintin. do dia vamos falar de um filme do Tintin aqui. Tudo bem, és tu que escolhes. Sim, mas então fala lá a história. Então foste lá ver a Electrico e o que é que aconteceu? Eu não conhecia este filme e não sabia que o Sean Penn realizava filmes. Não sabia que o Jack Nicholson poderia ter um bigode. E a combinação desses dois elementos, com o facto de eu ter olhado para a ficha técnica do filme e aquilo ser uma verdadeira enciclopédia de talento e atores, eu basicamente levei a cassete e viste nessa altura? Sim, e sem ter percebido, não é, muitas das nuances. Mas é normal, tinha 12 anos, estava mais preocupado com outras nuances. Se é que me entendes. A nova temporada dos Beyblades, assim. Exatamente. Que tem muita coisa a ver com esta promessa. É algo que tu. Há um episódio dos Beyblade que tem o Jack Nicholson com o bigode também. É uma das criaturas. Ele só diz Jack Nicholson, que é tipo o Pokémon. Yeah. Mas. E na altura o filme, agora falando muito a sério, falando assim com uma voz grave, quer dizer que eu estou a dizer algo. Vais falar a sério. Exatamente. Mas o filme ficou comigo. Aliás, eu trago sempre a cassete aqui
comigo, não percebeste? Trazes- Ficou comigo, literalmente. Sim, eu Era. percebi, Ok. eu percebi. Por favor, hoje temos aqui pessoas. Não, é que- Rito das piadas. E Não, isso, é que eu estava a ouvir-te, ao mesmo tempo estava só a ver se Yeah, passava aqui alguma coisa com a ao mesmo tempo estava a ver outra coisa no computador. Estava a ver Yeah. um belo filme Ok. islandês. Mas o filme ficou comigo e houve tanto o final como aquele início, ou seja, logo com o Benício Del Toro. Sim. E com o miúdo, ou seja, o filme abre como qualquer bom filme sobre um homicídio infantil com uma paisagem coberta de neve, não é? Como é uma regra, era uma regra, estava Sim, no contrato. Exatamente. Do Nicolau Breiner. Nem penses. Por favor, agora não sei o que dizer mais. Pronto, mas acho que pegaste aí no ponto certo. O início e o fim do filme, que são as melhores coisas do filme. Eu já sei o que é que te queria dizer. Ok. Eu adoro quando eu fico sem nada para dizer. Espero que tu entres E para me depois tu ajudar lembras-te. e depois interrompo-te. E ainda queres que eu me ria das tuas piadas, não é? Exatamente. Estás-me assim. Mas deixa estar que eu já me ri de uma forma que parecia que estava com dores de barriga. Eu fiz assim, virei-me para trás e. Toda a gente conseguiu ver isso lá Sim, em casa. Exatamente. Se calhar vão ver, vai ficar. Mas isto para dizer que a bagagem que eu tenho do filme é bastante positiva. Eu não tinha qualquer conhecimento que havia um livro, porque eu não prestei atenção aos créditos como devia ser e não vi lá a parte baseada num livro. Nunca tinhas ouvido falar de um autor chamado Friedrich Dürrenmatt? Não, eu nunca tinha ouvido falar num livro. Eu não sabia o que é que era. É uma cassete, mas com folhas. Ok. E isto para dizer que tu vens com uma bagagem diferente e, na verdade, extra. Sim, mas antes de falarmos disso, queria-te só perguntar: tu do Sean Penn viste mais alguma coisa? Vi tudo dele, menos o último, menos o The Last. Menos o último que foi completamente massacrado por toda a gente. Certo, com katanas mesmo. Eu nunca vi o Lado Selvagem todo, porque eu lembro-me de ter começado a ver o filme e a ver imensa malta da minha escola que dizia: "Ei, o filme é espetacular", porque é aquele filme mesmo que inspira muita malta nova. Sim, não é? Mas eu sinceramente a mim chateou-me um bocado, tipo, aquele protagonista chateou-me um bocado na altura e não acabei de ver o filme. Mas o Emil Hirsch ou mesmo a história do Christopher McCandless? Já não me lembro. O puto que vai. Certo, mas ele enquanto ator ou aquela personagem enquanto. Não, o ator enquanto personagem e enquanto ator. Pronto, isso. Portanto, não só não gostaste da interpretação do Emil Hirsch, como não te sentiste cativado pelaquela história do Christopher McCandless a abandonar tudo. Sim, mas isto já foi há alguns Rui, tu tens anos. Coração? Mas que mais é que o Sean Penn fez? Além... fez um grande filme. Com o Jack Nicholson. Bem, esse foi o primeiro filme que eu vi. O primeiro. Buracos na narrativa. Foi o segundo filme que eu vi do Sean Penn. Ele também não tem poucos, mas foi o The Crossing Guard. Mas não, estava a falar do grande da Indian Runner com o Viggo Mortensen e com um Charles Bronson. Também no final de carreira, não vi. Muito pequenino, mas que quase como o Mickey Rourke neste filme, acho que consegue muito sorrateiramente quase roubar o filme. Mas a filmografia dele então é isso, não é? Não tem mais nada. É o The Indian Runner, é o The Crossing Guard, é o The Pledge, o Lado Selvagem, o Into the Wild e o The Last Face. Ok, pronto. É só. Falando do livro, é de um autor que eu gosto muito, que se chama Friedrich Dürrenmatt, como disse. Vou dizer mais uma vez: Friedrich Dürrenmatt. Diz agora com sotaque inglês. Não. Estupidamente ofensivo em japonês. Friedrich Dürrenmatt. Obrigado. Tá bom. Não sei o que é que acabei de fazer. A minha vida não tem sentido. E provavelmente a existência também não de toda a gente. Eu li 3 livros desse autor, que é um autor que fez romances policiais, mas que dá uma volta ao que é um romance policial. Aliás, não foram 3, li 4 livros. Até porque o subtítulo original do livro é Requiem para uma Detective Novel, para um romance policial. Okay. Eu li em inglês, é Requiem for a Detective Novel. Mas eu antes desse, li um livro espetacular chamado O Juiz e o Seu Carrasco, que é mais convencional na questão que tens um inspetor, que é o inspetor que ele criou, que se chama Barlac, e ele está a investigar um crime e tu segues, tal como no Danit tradicional, que é o Conde Orlok do Nosferatu. Não dá para falar contigo a sério. E depois disso li um livro chamado Justiça,
que é muito interessante porque não é um whodunit, é um livro policial passado nas barras dos tribunais e que também tem uma abordagem muito diferente. Depois li este e eu fui apanhado de surpresa por este livro e pela abordagem que o livro tem. E só para perceberes porque é que o livro se chama Requiem for a Detective Novel, que acho que o filme não explicita muito bem isso porque decidiu tomar outro caminho, mas o livro começa com um escritor que vai a uma terra fazer uma palestra sobre romances policiais. E ele está num café e vem um polícia falar com ele, dizer: e se vocês dizerem que as coisas têm uma dinâmica e que têm um padrão e que os assassinos têm um padrão, isso é tudo mentira, isso não é nada assim. E depois conta a história, eles vão à bomba de gasolina e encontram a personagem principal, já tontinha, e aí conta a história a história toda. E é um livro que me apanhou completamente de surpresa e é provavelmente dos grandes romances policiais que já li e daqueles livros que quando as pessoas me dizem os romances policiais são uma treta, eu digo não, leiam este que vão mudar de ideias, porque não há um livro que parta daquilo que é mais tradicional, ou seja, tipo Agatha Christie, de vamos entrevistar os suspeitos todos e depois no fim o Poirot faz uma exposição e olha, vamos descobrir quem é que matou o cunhado da tia do genro da prima. Não, é um livro que, como o filme até consegue ilustrar razoavelmente, é um livro que quer quebrar um bocado as expectativas. Tipo, não há um final feliz, não há o padrão dessas histórias e não sei se sabes, mas o Diogo Amato escreveu este livro como uma reação a um argumento que ele fez para outro filme que se chama It Happened in Broad Daylight, que é a mesma história só com um final feliz, e ele percebeu, não, isto não pode ser assim, isto tipo, não faz sentido. O caso do The Vanishing, mas ao contrário. Exatamente, isto não faz sentido nenhum, porque na realidade isto poderia não acontecer assim, e a vida é muito mais aleatória do que isso, e o livro espelha muito bem isso. Depois disso ainda li um conto dele que se chama... não me lembro como é que se chama. O Acidente, eu acho que é O Acidente, que é um livro muito interessante, que é um tipo que tem um acidente de carro e vê-se obrigado a passar a noite... Não, porque o título original não é bem Acidente, é Dipan, que quer dizer outra coisa que eles falam no livro. Na frigideira. Sim. E ele é obrigado a passar a noite com 3 juízes, calma. Estás a rir da piada. Não me estou a rir porque já sei qual vai ser a tua reação. Tu e as tuas fantasias com maritíssimos. Não, basicamente, e depois cada juiz tem a sua tendência específica e cria-se ali um debate judicial que acaba por levar o pobre coitado à loucura quase. Mas falando da Pledge e falando da relação do livro com o filme, eu vou-te dizer, eu fiquei razoavelmente surpreendido com o filme porque não estava à espera de nada dele. Como assim? Porquê? O filme em Portugal foi completamente arrasado. Tipo... Mas como... Espera... Eu acho que a única... Porque é que vais ao sumo da crítica portuguesa para tirar não é só as crítica tuas portuguesa. impressões? Não é só crítica portuguesa. Eu achei muito estranho haver uma unanimidade tão grande em dizerem que havia ali muito sumo, mas que a realização do Sean Penn não ajudava nada ao sumo do filme. E sabes que eu acabo por concordar um pouco com isso, mas ao mesmo tempo dizer que não, que acho que o filme tem os seus méritos e que há pequenas partes que funcionam muito bem. Há muitas partes que funcionam mal, mas há aquelas partes que funcionam muito bem que ajudam o filme a elevar-se um bocadinho mais e ser um filme minimamente bom. Eu estou curioso com que partes é que tu achaste que não funcionavam de todo. Porque eu tive completamente a reação oposta. Eu tive embrenhado no filme o tempo todo. A banda sonora estraga o filme. A banda sonora o quê? Estraga completamente o filme. Porquê? Sim, vamos andar à porrada. A banda sonora estraga completamente o filme porque acho que a partir do momento em que parece de repente ele esqueceu-se da obsessão dele, porque é que todo o filme te dá a entender uma coisa que não é o suposto. Ele não esqueceu aquela opção. Mas em que ponto é que tu achas que ele esqueceu a opção? A partir do momento em que arranja tipo a bomba de gasolina, que parece uma coisa boa à toa e que acho que no livro não é assim tão à toa. Mas lá está, não quero estar a cair na comparação com o livro, mas sinto que aquilo fica um bocado superficial e que o Sean Penn abusa muito
não é dos planos de pássaros. Se calhar abusa um bocadinho dos planos de pássaros, mas abusa muito do ambiente, estás a ver? Se calhar uma coisa que no Into the Wild funciona são os planos de ambiente, aquela atmosfera meio inspiracional. Aqui neste filme não funciona porque mas não é isso que se mas quer. o ambiente é a personagem. Acho que relaciona muito bem com a personagem. O Jack Nicholson é aquela bomba de gasolina ali perdida no meio do nada. Não, mas a questão é, se ele estava tão obcecado com aquilo, uma coisa que não está, porque às tantas no filme deixa de estar obcecado com aquilo, porque é que no fim fica tontinho, percebes? Mas ele continua a estar obcecado. Não está. O filme como não, assim? o filme não te dá, Como o filme assim? não te dá nada disso. Isso é o que ainda é mais perturbador e o que funciona ainda melhor neste filme e nesta personagem. É que ele cria ali um falso sentido de segurança para a Robin Wright e para a filha dela. Ele atrai esta mulher e filha, tanto talvez do seu lado protetor de querer uma vida normal, como do seu lado obsessivo de ter aqui uma oportunidade de finalmente apanhar o papão, o gigante. Mas isso só acontece a páginas tantas, não é nesse momento, percebes? Tu tiras aquele pedaço do filme e não sentes obsessão, não sentes o problema ali, sentes que começou um filme completamente diferente e que o filme muda ligeiramente de tom e mais à frente é que recupera a cena, principalmente quando, numa escalada de eventos, quando ele descobre que a miúda foi à missa, àquela missa do vizinho um bocado estranho, e vês ele a chegar à missa e esse plano, eu digo-te que é brilhante, de ele estar a ver entrecortado a imaginação dele com a realidade e ver tipo o padre com a miúda esfaqueada e não sei o quê. Que é o grande Tom Noonan a fazer mais uma vez. Acho que ele saiu diretamente do Last Action Europe, que ele até... Não, ele não tem... Não sei. Não. Isso eu sinto aí a urgência do tema, percebes? Mas eu sinto é que o livro é tão forte, tão forte... E eu não digo isto só porque li o livro, porque eu sinto que muitas das críticas da altura também não conheciam o livro de todo e notaram isso. Que às tantas aquilo... Epá, o filme tem ótimas ideias. Tem aquela parte que é claramente roubada ao M do Fritz Lang, em que a miúda deixa o balão voar e tu percebes que a miúda desapareceu e a Robin Wright vai à procura dela no meio da feira e encontra. Pronto, esse tipo de coisas estão muito bem pensadas. Eu sinto é que o filme, como um todo... a soma das um todo ou a soma das partes, que não são a mesma coisa, mas nenhuma delas tipo acaba por ajudar no fim. Pronto. Acho que o início do filme é... E o miúdo? Porquê o miúdo? Porque, tipo, miúdo? O miúdo do início que depois aparece na feira, tipo, que significado é que aquilo tem? Nada, é só apeteceu-me, percebes? Porque eu estava tão na ideia que tinha um pensamento sobre o que era o final do livro já muito ofuscado por já o ter lido há 2 anos ou 3, que achava às tantas que o miúdo tinha a ver alguma coisa com o assunto. Não, acho que é só lembrar que ele está na toca do lobo e que não consegue escapar. Na toca. Eu disse o quê? Na toca. Mas pá, está na toca do lobo. Está na toca do isto porque eu tenho também outra fantasia de lobos e natação, não é? Tipo natação sincronizada, mas com lobo. Não sei, não sei se é a primeira vez que estamos a discordar desta maneira. Eu acho que o filme estava muitíssimo bem construído. E nunca me escapou, nunca achei que estava a começar um filme diferente, nunca achei que a banda sonora estava a destoar, acho que estava tudo perfeitamente afunilado e afinado para aquele terceiro ato. Eu não achei, e isto é raro quando uma pessoa me diz isso. Já me tinhas dito isso antes de eu rever o filme, e eu depois consigo me perder completamente no filme e nunca mais pensei no Rei dos Pássaros. Não, é que eu acho que estava tudo tão bem combinado e encaixado uma coisa na outra, e que era um todo muitíssimo bem equilibrado e ali escarrapachado no que é talvez a penúltima grande interpretação do Jack Nicholson, de que está de mãos dadas, no sentido de terem sido back-to-back com o About Schmidt. E se ele não fizer mais nenhum filme, eu risco-me a dizer que vão ser estas as 2 grandes últimas interpretações do Jack Nicholson no cinema. Eu gosto do Nunca é Tarde Demais. Quando era miúdo gostava desse filme. Não é um grande filme, muito longe disso. Eu sei, mas ele não está mal no filme, nem o Morgan Freeman. Eles são o que salva o filme.
Eles são o que salva o filme. Ok, a química entre eles, sim, é o motor, é o motor do filme, porque tudo o resto acho que é muito plástico. Sim, isso eu concordo. Principalmente aquelas cenas de CGI. Sim, o CGI na altura. E lá está, eu vi o filme também em 2007, 2008 e também foi o que me tirou logo imediatamente do filme. Não que eu estivesse à espera que, não é, estes octogenários, que eles não tinham 80 anos, não é? Mas não houve uma. Eu acho que o Rob Reiner às tantas também. Não sei o que é que lhe aconteceu, mas não tem dado. Acho que não aconteceu nada. Ele está a fazer o melhor. Ele está a fazer o que sempre fez, simplesmente. Só que é mau. Não estão... Desculpa lá, ele fez um filme horrível com o Michael Douglas e Diane Keaton que eu sentia tipo a dor. Mas não é como se o Rob Reiner fosse cada dia para o set a dizer: eu quero fazer isto o pior que eu consegui fazer, porque a minha carreira não interessa. Não, acho que ele está todos os dias a dizer: ok, como é que eu. Como é que eu não faço um filme de merda? Mas ele anda aos últimos anos a fazer filmes de merda uns atrás dos outros. Mas acho que. Bom, estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Acho que estás a olhar de uma forma muito cínica para. Não, tu já viste os últimos filmes dele? Eu sei que não têm sido aclamados. E até eu posso não ver é serem aclamados, não é serem aclamados, é serem maus. Certo. É tipo, como é que o realizador do Princess Bride, do This Is Spinal Tap, do Stand By Me, chega ao ponto de fazer filmes que são. Parece de um gajo que se está completamente a cagar, percebes? Não tem outro termo. Acho que ele não se está completamente a cagar. Mas... Assim, e acho que há ouvintes que vão, se calhar, pelo menos vai concordar comigo, que é o meu irmão gêmeo, que se chama Rui e que também, coitado. Rui Falves de Moza. Eu vou-te dizer, o meu problema com o filme foi. E se calhar isto advém do facto de eu percebo as referências que o Sean Penn está ali a citar. Eu percebo que ele é um daqueles realizadores americanos wannabe que quer ser um realizador europeu de art house ou que tipo de coisa, que tipo de definição é que eles inventam no cinema americano para definir tudo o que não é falado em inglês. Só que por outro lado eu sinto que aquilo o pretenciosismo dele acaba por não ajudar o filme, percebes? O pretenciosismo dele querer ser algo que só para armar, tipo, não. Eu acho que o filme funcionava melhor com um cuidado maior na construção e acho que aqui deriva tudo a montagem. Aqui o problema foi na montagem. Porque eu sinto, ele tem ótimos atores ali, obviamente é ator e tem bons contactos e assim, mas eu sinto é que há ali boas cenas do filme que são desperdiçadas por uma questão de montagem, só isso. Eu dou-te alguns pontos da montagem. Há ali sim, não é a montagem mais interessante. Em alguns casos, porque depois eu agora estou a pensar num exemplo muito concreto, mas também é uma escolha muito pessoal que eu abomino, que é quando o Dissolve é atirado à parede sem qualquer. Sim, porque um Dissolve é muito mais importante do que a maior parte das pessoas se percebe, não é? Certo, mas quando é utilizado só para, não digo tapar um buraco, mas quando, olha, o que é que vamos fazer? Não sei, não é? Tem tipo 2 dissolves. Sim. Que supostamente significam a passagem do tempo, mas que aqui é utilizado para veres o avião a ir daqui. Sim. Ou seja, ali é um desperdício de dissolve. Mas depois tens outros exemplos, como aquele que tu já mencionaste há bocado, que é aquele corta a Natural Born Killers fantástico do Tom Noonan no altar. Que é um espelhar visual da própria loucura que é a personagem do Jerry Black. Sim. E basicamente tu tens aqui uma personagem, e foi assim que eu encarei o filme. Pausa para coçar o nariz. Tens aqui uma personagem que fez, e daí vem o título, que fez uma promessa à mãe da primeira vítima, a dizer: não se preocupe, pela minha alma, não é? Pela minha salvação, eu irei encontrar o assassino. E em filmes menores isto era tipo era um offshoot, ou seja, nem era em que o importante era só aquela perseguição ou aquele final explosivo em que eles dizem: oh yeah, don't worry, I'll promise I'll catch the bad guy. Catch that motherfucker. Não sei porque é que agora o ator era o Richard Nixon e o I'll catch the bad guy. And I'm Kennedy. Ask not what you can't handle the truth. Isto só fazer aqui uma ligação eu sei. Obrigado. E com o Rob Reiner e com está tudo muitíssimo bem pensado. Isto tira o guião da mesa, só a favor. Isto só para dizer que em filmes menores isto seria uma linha de se atirar para os perus, porque ela tem uma quinta de perus. E neste filme
é o que importa, é esta promessa e Sim. não é o assassínio desta e muitas outras raparigas, é esta opção de um polícia que na véspera da sua reforma, isto é outro elemento que muito facilmente se poderia ter tornado um clichê, Sim. mas que aqui é muitíssimo bem aproveitado, deste polícia que mesmo no final de carreira tem aqui uma obsessão tremenda Sim. por um caso que o vai levar à loucura no fim. Sim. E aqui é que nós discordamos de eu achar que o filme está Eu não estou a dizer, é um bocado ingrato estar na minha posição de apontar falhas ao filme, porque eu não estou a dizer que uma pessoa tem de enlouquecer desta ou daquela maneira. Eu sinto é que o filme muda de tom muito facilmente, a bel prazer do Sean Penn, e não é uma questão de ter alguma intenção por trás. Acho que é mesmo só uma questão vistosa. Olha, agora vou mostrar aqui um plano dele a pescar e não sei o quê. Tipo, eu sinto é que, enquanto no livro tu sentes aquela urgência sem precisarem dizer grande coisa, ali eu deixei de sentir a urgência senti mais a urgência do lado de Robin Wright do que do lado do Jack Nicholson. Isso só mudou quando, mais perto do fim, ela conhece o senhor e ele diz que lhe vai dar mais porco espinho e não sei o quê, e ele decide então, vou agora apanhá-lo, e acaba como nós sabemos. E aí também está um outro problema meu. É aquela coisa mesmo hollywoodiana de não, aquele polícia vai perceber que ele tinha razão, então vai lá o Eckert, não sei o quê, que estávamos a falar em off, certo. E um carro preto, ele tinha razão. Bem, ele não. Ok, Ele fica a olhar e vês a cara dele. ele fica a olhar, mas o filme não é como se o filme desse a certeza absoluta que ele percebeu que aquele era o carro. Pensar, até porque sim. Essa informação é só dada a ti, espectador, com o. Mas ele ficou a pensar no assunto. Porcupine. Ele ficou a pensar no assunto. E... Tu viste o spin-off que é o Aaron Eckhart só. Não, tu vês pela cara dele que ele ficou a pensar. Certo, não foi tipo, olha um carro preto, tchau. Não foi, ele Sim, ficou sim, a pensar sim. naquilo aflitivamente, quase. Quer dizer, Isso agora também acontece no livro. Também há este acaso que impede esta concretização da obsessão. Há um acaso, sim. Eu não tenho a certeza se é exatamente igual a este. Eu até estive com o livro nas mãos há uns dias, mas eu acho que é muito parecido com este. Sei é que também lá está. O ponto do livro é o ponto do filme também, em dizer que muitas vezes tu não consegues adivinhar ou tipo prever como é que vais resolver um caso. Não há detetives heróicos que resolvem sempre tudo, que toda a chave do teu mistério pode ser destruída por causa de um acaso. Pronto, e é isso que eles dizem, que o Johan Matt diz no livro, e pronto, só que não sei. Isto depois culmina num momento que eu não sei se eu espero que tenhas. Eu gostei muito da parte do Benício Del Toro também. Achei que essa parte eu agora vou mesmo para o final, mas já podemos voltar ao Benício. Sim. Que é quando a Robin Wright chega lá para salvar a filha deste perigo e deste uso que o Jerry Black está a fazer, e que ou seja, ela saca a filha, diz vai para o carro, e ela simplesmente está ali a desancar no. Não sei se isto é uma palavra. É uma palavra. Ok. Está ali a desancar no Jack Nicholson, a dizer como é que te atreves, porque é que tu fizeste isto? Ela só tem 8 anos. E a reação do Jack Nicholson, ele não quer saber do que ela está a dizer. Ele nem diz nada. Ele só olha à volta dele. Basicamente o resto da vida dele ficou traçada ali. Ele só está à espera que o gigante apareça. Ele nem lhe diz nada. Ele só está de boca aberta. E ele nunca irá saber. E ele nunca irá saber que aquilo aconteceu. E ele nunca irá saber que aquilo aconteceu. E essa parte, ou seja, esta construção, e aí é que eu meto o que tu achas que é uma fraqueza como um ponto positivo. Esta construção que houve de uma espécie de relação, ou pelo menos de uma tentativa, e que por eu estar tão embrenhado no que aquela personagem estava a fazer e pelo mistério que ela estava a tentar resolver, quando ela, pronto, se quisermos ir por aí, quando ela tenta relacionar-se com outros seres humanos, e depois quando volta outra vez para o trilho da obsessão, chegando ao ponto de usar uma miúda de 8 anos para alcançar o seu objetivo, ainda é mais doloroso para mim este momento, e foi dos
poucos filmes que eu me recordo ter visto nos últimos tempos que me deixou mesmo quase a querer passar cenas à frente, porque estava tão dentro do que estava a acontecer que não queria ver este desfecho tão nihilista e doloroso de uma personagem que não quer saber de mais nada. E que para mim merecia mais, porque ele tinha uma, por mais obsessiva que fosse a razão, era uma razão muito nobre, mas que o fez da pior maneira possível, eliminando qualquer esperança que ele tinha de uma boa vida. E eu fiquei de rastros e agora pode parecer que eu estou a gozar ou que estou a ser fiquei de rastros com este filme. Não, o filme teve mesmo um efeito muito grande em mim quando o vi. Isso foi o efeito que o livro teve em mim, percebes? E o que eu sinto é que, ok, tu estás a falar dos 20 minutos finais do filme, mas não podes falar. Não há essa progressão no filme todo. Não há. Não. Eu agora estás a tirar as minhas palavras fora da minha boca, Rui. Fora da minha boca, fora! Eu disse que estes 20 minutos finais só tinham sido possíveis por tudo o que veio atrás. Ou seja, não é como se eu saltasse de paraquedas. Eu não conseguia ter sentido isto por estes 20 minutos finais se eu não tivesse estado com o filme na restante, ou seja, na uma hora e meia anterior. Mas tu sentiste... E eu estive com o filme. Eu senti tudo o que tu não sentiste. Eu senti tudo o que tu não sentiste. Pá, não sei. Eu sei que há pessoas que adoram o filme e há pessoas que o odeiam. Eu fico no meio. Eu sinceramente acho que o filme tem ótimas coisas, poderia ter sido tão bom nas mãos de outra pessoa. Se calhar nas mãos do Rob Reiner dos anos 80 poderia ter sido um ótimo filme. Eu sinto é que há coisas espetaculares no filme, mas que a pessoa que está a orquestrar o filme estava mais preocupada com a aparência das coisas do que com o real significado das coisas e com um simbolismo que, se ele quer tanto imitar o cinema dito europeu, ao menos que vá estudar e perceber que às vezes certas marcas de linguagem querem dizer alguma coisa, não é só por serem vistosas. Às vezes um plano de pássaros não é só para criar ambiente e para ser bonito, às vezes é porque quer dizer mais alguma coisa, percebes? É só esse o problema que eu tenho com o filme. Mas se calhar esse significado simplesmente não chegou até ti e está lá. Ou seja, não podes dizer agora que tipo, se calhar não tens cabeça suficiente para perceber o significado do filme. Não é dessa maneira. Estou a dizer, se tu interrogasse o Sean Penn, ele muito provavelmente ia dar uma razão muito válida pela qual aquele plano de pássaros está lá, não porque é um plano de pássaros, mas porque tem mesmo uma razão. Ok, e se ele me der uma razão válida, eu posso mudar de opinião. Senhoras e senhores, connosco o Sean Penn. Mas como o Sean Penn não está aqui, provavelmente se estivesse ia dar pancada aos nossos dois, vamos continuar a aumentar o mito que ele é americano, nunca vai ouvir isto. Sean Penn, eu adoro-te. Nunca vai ouvir isto. Eu gosto do Sean Penn, não adoro, eu gosto do Sean Penn, mas a questão é, ok, ele pode, tipo, todos os filmes do mundo, mesmo o filme péssimo que o Rob Reiner fez, ele pode dizer que é ótimo por isto, aquilo e o outro. Temos um realizador em Portugal que tu conheces muito bem e eu também, que é alto, tem três nomes e que diz que todos os filmes dele são Dickens. Ok, ele pode dizer isso à vontade, mas para mim aquilo não é Dickens, percebes? Ele pode dizer que é um filme espetacular que fala sobre todos os problemas da humanidade. Eu posso dizer, não, é um filme de merda com um guião de merda. Não estou a dizer neste caso que é o caso aqui, nem do caso da pessoa que eu estou a falar. Mas estou a dizer é que há fãs para todos os filmes do mundo e há detrátores para todos os filmes do mundo, incluindo para o filme que eu mais amo neste mundo e para o filme que tu mais adoras neste mundo. Só isso. Pronto. E agora fiquei. É mal a malta da ESC vir cá hoje porque isto está a ficar muito agressivo. Não, tudo bem. Dentro desta caixa está um taco de beisebol com o qual tu serás severamente espancado depois do episódio acabar. Como tem um IFAN, serão 3 nomes à mesma? Eis a pergunta que te faço. Contemos por 2 nomes e meio. Então okay. Ficamos todos contentes. O que é que achaste do Mickey Rourke? Porque... Olha, o Mickey Rourke também. Lá está, há tantos bons atores ali. Isso leva-me a uma outra pergunta, mas força. Há tantos bons atores ali, eu tenho pena que apareçam tão pouco tempo. Exatamente, ok. O Mickey Rourke. Eu senti mais com o Mickey Rourke ali do que senti com atores protagonistas em filmes tipo anónimos durante 1h30. Aqueles 2 ou 3 minutos que ele aparece são sublimes e tive muita pena que ficasse reduzido àquilo. Tu gostavas de ter visto um filme sobre aquela personagem? Não me importava de ver um filme sobre aquela personagem. Pelo menos com a dor. É um momento muito, muito, muito comovente em que o Mickey Rourke dá tudo numa fase da carreira em que
Resumia-se a isto, basicamente. Sim, Ele a pequenos papéis, porque ele conhecia os realizadores, ou seja, acho que em 2000 o Stallone também deu um pequeno papel, salvo seja, ele foi, na verdade foi o vilão do remake do Get Carter e a Vanessa Redgrave também. E a Vanessa Redgrave tem top bill, ela recebe top billing. No sentido que está nos principais, isso, na capa do DVD está lá mesmo Jack Nicholson, e depois cá em baixo nos secundários isso é como porem o Marlon Brando no topo do cartaz do Apocalipse Now, ele aparece 5 minutos, certo. É só porque é o Marlon Brando. Certo. Mas sim, há atores aqui que eu tenho pena de ver tão pouco tempo, e que por esse prisma não percebo o porquê de terem ido buscar o Sam Shepard. Não percebo o porquê de terem ido buscar o Harry Dean Stanton. Sim, é isso. E é aquela eterna questão do será que por ser uma cara mais conhecida te distrai do que está do que está a passar no ecrã, não te tira nem nada. Se calhar às tantas não poderias era ter um ator tão forte a fazer aquele papel para... Ou seja, um ator ótimo poderia fazer aquele papel ótimo, mas um grande ator faz-te, lá está, a querer ver um filme sobre aquela personagem, percebes? O que às vezes não é bem o indicado. Podes ter um ator que é fantástico e faz aquele papel e tu achas que está fantástico, mas no caso do Mickey Rourke eu achei mesmo... Eu agora quero ver o filme sobre ele. Tal como mesmo o Benicio del Toro. Eu acho que a interpretação do Benicio del Toro é incrível. Sim. Ou seja, dá-te logo o tom para o filme, para o filme inteiro, não é? Uma personagem que é que tem um bom corpo, mas que é frágil, é uma personagem frágil que acaba por não é, dar esta confissão que lhe é quase imposta pelo Aaron Eckhart. Sim. Porque ele tem um distúrbio mental, não é? Exatamente. E o Eckhart aproveita-se disso até ao tutano só para ter razão, tal como muitos polícias em muitos filmes. E na vida real, provavelmente. E tens completamente o oposto, no sentido que isto para o Eckhart é um caso arrumado. É um caso arrumado e está completamente ok. E não há nenhuma culpa da parte dele de se ter aproveitado desta personagem. Ele tem o seu culpado, está tudo bem. E depois a personagem do Jack Nicholson, que é completamente o contrário, que ele duvida e que não tem, e que vai até aos confins da sua própria sanidade para encontrar o culpado. Exatamente. E tu até podes ter a dúvida. Bem, se calhar o filme não dá muito espaço para isso, mas até podes dizer que para ti o culpado era o Benicio del Toro e que... Mas aí o filme, se assumisses isso, já estavas a assumir que o filme estava a fazer batota lá para o fim e que... Sim, o filme aponta um caminho e ou seja, o que interessa ao Johan Matti também, a quem escreveu o filme, e presumo que é o Sean Penn, é mesmo a questão de como já referi, da aleatoriedade, de que as coisas, a vida não é como um romance policial, e é preciso ser um romance policial a dizer-te isso. E é mostrado de uma forma que, quando eu acabei de ler o livro, fiquei absolutamente esmagado por o que estava a ler e por perceber então porque é que era a loucura que estava no início daquela personagem, o que é que tinha acontecido. Mas volto a dizer, não acho que seja um mau filme, muito pelo contrário, não acho. Tenho a pena de não ser mais do que... Ou seja, é um filme que já propicia uma conversa. Acho que isso é ótimo. Arranje-me parte, não sei, eu não adoro este filme. Mas é daquelas coisas, teve mais efeito em ti do que teve em mim. Pronto, o Will Sorpasso teve mais efeito em mim do que teve em ti. Claro, boa. O Contrato tem mais efeito em mim do que teve em ti. Os Batanetes são a tua série preferida, a minha é o Prédio do Vasco. Há gostos para tudo. Malucos do Riso, faz favor. O original. O original. Uncut. Sabes que não, feito em 35mm. Não, agora quero saber. Não, agora diz. Ideia milionária. Ouve-me só. Novo remake do High Noon. Sim. Até agora estás comigo. Sim, estou. Tom Noonan no papel principal. O título do filme. High Noonan. Estás comigo? Eu gosto da... Sim, foi bom. E já viste o remake do The Good Shepherd, mas com o Sam Shepard? já agora também. Boa, gostei. Já vamos continuar. Mas esse não resulta tão bem. Pois não. É um filme mais recente. Pois. Não, e porque lá está, é a mesma palavra, não é? Não tem aquela variaçãozinha como Noon e Noonan tem. Mas pronto, não sei,
que é que mais tens a dizer sobre o filme? Está tudo. Obrigado por terem cá estado. Posso olhar diretamente para a câmara agora? Ok. Espero que utilizem isto depois na vossa montagem mágica. Montagem mágica, sim, onde tudo pode acontecer. Agradecemos de facto a vocês dois. Também agora estou a olhar não para a câmara, mas para eles, porque também são pessoas. Agora está a câmara a apontar para mim, não devia ter dito nada, porque estiveram aqui a ouvir-nos a discutir. Não, eles não tiveram a ouvir. Não, eles não sabem o que é que acabou de se passar. Mas volto a dizer, percebes? O ponto é que eu estava a apontar um defeito ao filme, mas também não concordo com as críticas absolutamente destrutivas que o filme teve cá em Portugal. Boa. Mas boa, mesmo lá não, fora. O filme foi aclamado. O filme foi aclamado. Houve uma crítica que dizia too many birdshot. Não, o Roger Ebert adorou. E pode dizer que o Rotten Tomatoes tem 70%. Mas, há aqui uma outra crítica de uma pessoa que eu. Deixa-me só ler isto. 3 stars out of 5. The essence of Dürrenmatt's masterful novel is here. However, Penn's artsy-fartsy style damages greatly the final product. Rui Alves de Souza. Isto está no Letterboxd. Podem ir ver e imprimir. Isto foi só porque eu disse ao Tiago. Isto é só porque eu disse ao Tiago que eu tinha feito uma crítica antes de nós. Uma crítica, eu escrevi isso. Mas lá está, quer dizer, é o que eu estava a dizer. Eu não acho que o filme seja mau. É por isso que dei 3. Só que, pensando, eu provavelmente, se não tivesse lido o livro, dava 3 na mesma, mas não ficava desiludido nem nada. Via o filme como por aquilo que era. Mas pensando no que é o material de origem do filme, sim, escrevi isso. Peço desculpa se o ofendi. Está bem? Eu não volto para a semana. Está bem, então para a semana eu vou ficar aqui sozinho a discutir O Homem que Queria Ser Rei, do John Huston. Pois é esse o próximo filme. Isto era só uma armadilha para tu me dizeres que filme é que era. Foi, a sério? Por acaso eu já sabia, porque eu vi antes de começarmos a gravar qual é que era. Okay. Mas é olha, este filme estou muito curioso para rever, porque é muito divertido e também é muito forte a nível emocional. Se eu me enganar e vir um filme chamado O Homem Queria Ser Gay, pode ser também? Ou não? Ou é... Sim, mas tens de trazer os 3 gays magos. Ok. Referência a um sketch do Gato Fedorento que tinha. Não é do Gato Fedorento, do Zé Diogo Requintela e do Ricardo Pereira no Planeta Normal. Acho que foi Requintela, que não tinha outro Gato Fedorento com eles. Tinha quem? Dou-te 2 pistas. O primeiro nome começa por P e o segundo começa por G. Pedro Granger. A fazer um dos 3 gays magos. Depois queixem-se do que é que chamam ao Pedro Granger, não é? Bom, ainda estou a pensar num nome qualquer com P e G que seja uma boa piada, mas agora já vou tarde demais. Não é Paula Neves. A não ser que eu depois te convença a editar isto de uma forma muito subtil. Não. Ok. Não, mas queres te lembrar daqui a 1 hora que também tem coisas para fazer? Eu vou telefonar hoje às 4 da manhã. Vais, está bem. Então olha, não quero. Obrigado por me teres feito ver o filme, porque acho que o filme tem coisas boas, volto a dizer. Não senti o grande impacto emocional que o filme teve como teve contigo. Eu estava a ver o filme com lencinhos. Não, mas num assento ao William Castle com aqueles com choques elétricos. Pronto, é por isso que estavas a chorar. Está bem, mas na verdade estava um polícia só com um taser a apontar-me para a garganta. Mas lá está, também posso acabar por dizer que o filme é tão bom que vale 10 cêntimos, não é? Não, eu gastei dinheiro na cassete. Portanto, eu na verdade já paguei 5,10€. Exatamente, por este filme. Mas 10 cêntimos na Cash Converters. Pronto, e é isso. Então despedimos, não é? E até para a semana. Adeus, pessoal. Gostava de ter uma despedida mais dinâmica. Eu agora ia só dizer adeus, pessoal, até para a semana, e cortava e acabava, mas tu quiseste dizer qualquer coisa, portanto agora vais dizer outra vez adeus, pessoal, até para a semana. Adeus, pessoal, até para a semana. Pronto, não é difícil, pois não? Estás a chorar? Vá, não sejas Benício del Toro. Então vá. Não, vou ser, mas é a parte em que me suicido em casa. Isso não, é o que vai acontecer. E queres tanto suicidaste, disse suicídio. Suicídio, pai. Bom, isso é tipo um miúdo a descer dos correios a dizer vou-me suicidar. E é o Tweety também. Sweetie pie. I think I saw a bullet in my brain. I did a bullet in my brain. Ok, corta lá isto, já chega. Não, tá bom. Então vá, boa semana, pessoas, e até à próxima segunda, não é? O Homem Queria Ser Rei na próxima semana. Então vá, até à próxima. Adeus. Escolhe tu. Quem quer que escolha, eles falam.
de filmes. Tu escolhes tu. Escolhe tu.